Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e calma lá, se você se assustou com o início desse vídeo, é porque você ainda não leu 1984 de George Orwell. Espero estar falando o nome dele certo. Esse é um livro que é um clássico na realidade. E o que eu falei pra vocês nada mais é do que o lema do partido que contextualiza aqui este romance desse autor. Que na verdade o nome dele é Eric, tá? Mas esse foi o pseudônimo que ele utilizou para assinar os seus livros. Inclusive, antes de 1984, tem um livro que também é um super clássico dele, muito conhecido, talvez você já tenha lido, que é A Revolução dos Bichos. Eu ainda não li, mas eu lerei. Logo a seguir eu tenho esse livro. Em 1984, assim como A Revolução dos Bichos, também é um clássico que foi lançado mais adiante, próximo à sua morte. Então, não teve muito como George Orwell falar tanto, né, sobre o seu livro logo após a publicação, mas a gente tem vários críticos falando do que eles acham do livro, do que eles acham que seria o livro, qual crítica que de fato esse livro queria fazer, se realmente queria fazer alguma crítica. Inclusive, muitos autores supõem, né, qual seria a inspiração de determinado personagem. Determinado personagem seria quem? Quando este livro foi lançado, gente, em 1949, não existia nem internet, tá? Realmente é um livro revolucionário, um clássico que muitos na época, inclusive, levavam, né, como profecia. Inclusive, as pessoas ficavam pensando: será que em 1984 de fato acontecerá isso? A gente tem autores que criticam, né, autores de muitos anos atrás, que fazem críticas referente a esse livro falando justamente sobre isso, que muitas pessoas esperavam em 1984, esperando que algo do tipo iria acontecer. Por que este livro é um clássico? Porque muitas das coisas citadas nesse livro, que foi publicado em 1949, são muito realistas e são preocupações atuais da nossa sociedade. Então, por isso que esse livro persiste tanto, tá? E eu preciso dizer que talvez minha opinião seja um pouco diferente das demais pessoas. Eu nunca assisti nenhum vídeo de ninguém falando, dando sua opinião a respeito deste livro, então não sei se minha opinião vai ser muito diferente, mas pelo que eu já ouvi falar do livro, talvez seja um pouco discrepante das demais opiniões. Mas calma lá que eu vou chegar nesse ponto. Sim, é um livro maravilhoso, olha só quantas marcações eu fiz nele. Ele tem 400 e poucas páginas, mas na realidade o livro acaba, se eu não me engano, em 300 e pouco. Isso aqui é tudo pós-fácil, tá? Ele acaba nos 362. Então, assim, é um livro que ele é bem grande, mas não chega a ser um calhamaço, mas ele tem bastante detalhes que eu acho super importante, afinal de contas é criada toda uma sociedade super diferente da sociedade que nós vivemos hoje. Super diferente da sociedade que vivemos. Então, assim, realmente é necessário determinados detalhes, mas eu acredito que ficou faltando alguma coisa. Vou chegar lá pra vocês entenderem. No início do livro, ele tem como autor principal o Winston, tá? O Winston Smith, se eu não me engano. E este lema que eu falei pra vocês, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, é o lema do partido, que é o ponto principal de todo este livro aqui, de toda essa história, tá? Basicamente, Winston Smith vive num período ali onde existe um poder totalitário, e esse poder é um poder que tem a intenção de tirar sua consciência, seu raciocínio, sua racionalidade, tem a intenção de fato te deixar ignorante, de tirar a sua humanidade. É um poder totalitário que faz com que as pessoas estejam o tempo todo sendo vigiadas, o tempo todo, a todo instante, precisam demonstrar que são a favor do partido, que fazem tudo que o partido quer. Elas não podem de jeito nenhum ter sua individualidade. Elas estão a todo tempo, inclusive dentro do banheiro, tá? Do ministério, que eu vou chegar lá, que é onde o Winston trabalha. Dentro do banheiro, ele mesmo fala que é extremamente vigiado. Não no banheiro da casa dele, mas no banheiro do ministério, que é onde ele trabalha, do Ministério da Verdade, também é vigiado. Então, a todo momento, ele praticamente não tem um momento de particularidade, de privacidade. A todo momento eles estão sendo vigiados, a todo momento ele precisa agir demonstrando que ele está, inclusive não só agir demonstrando que ele é a favor do partido, como também ele não pode deixar seus pensamentos irem muito além, porque se ele fizer algo inconsciente que o partido
acredite que ele está contra, né, essa forma de poder, essa forma de governo, ele pode ser morto, enfim, sofrer consequências e nada legais. Então, como vocês podem ver, realmente não é uma sociedade nada fácil de se viver e a liberdade, obviamente, não existe aqui, né, nessa sociedade. E existem vários termos criados pelo autor aqui neste livro, que são termos que fazem parte dessa sociedade, que inclusive, gente, passaram a ser utilizados depois desse livro, para vocês verem o impacto desse livro. Inclusive, quando esse livro foi lançado, vamos deixar bem claro que foi num contexto muito diferente do atual. Muitas pessoas, né, achavam que ele estava lançando porque ele estava sendo contra determinada coisa, contra determinada pessoa, que ele estava criticando Stanley, enfim. E existem várias suposições, né, desse período. Ele não pôde falar muita coisa porque logo após sua publicação ele faleceu, mas ele inclusive fala da onde veio essa inspiração. Inclusive o autor que faz uma crítica referente a essa fala, né, de George Orwell, ele fala que a gente não pode levar a sério o que o autor fala de onde veio sua inspiração. Mas faz muito sentido, ele fala que sua inspiração veio a partir de um local onde ocorreu a primeira reunião, né, com alguns países que eram alinhados ali em um determinado período da guerra, e ele fala que sua inspiração veio daí, mas muitas outras coisas, gente. George Orwell, ele viveu também a guerra, ele lutou um período ali na Espanha contra o fascismo, e inclusive alguns dos autores que criticaram a sua obra falam que George antes ele deixava claro que ele não gostava de nenhuma descrição de violência, ele não gostava dessas descrições, ele achava super desnecessárias. Mas tudo mudou após a guerra, após as vivências dele, inclusive nessas lutas, tudo mudou, né, na cabeça dele, porque a gente sim consegue ver nesse livro uma descrição bem chocante, bem real, e assim, eu fiquei um pouco apavorada em uma parte desse livro. Eu li o livro todo muito assim, sabe? Vou explicar pra vocês porque eu li o livro todo assim, Mas nessa página eu consegui entrar ali, sabe? Eu consegui entrar no que ele tava contando e consegui pela primeira vez sentir de verdade, assim, um sentimento de pena e sabe? Pelo personagem, mas eu vou chegar lá. No início do livro aqui, ele descreve como é a vida de Winston. Não é o Winston que escreve o livro, tá? Esse livro aqui, ele tem um narrador, que é um narrador observador. Ele não é um narrador, tá? Onisciente. E ele vai narrando o que acontece, o que é o partido, explicando o que de fato é o partido, como Winston deve viver para que esteja alinhado, né, a essas exigências do partido. Então ele fala que existem também ministérios dessa sociedade, né, que regem ali todas as coisas. Então tem o Ministério do Amor, que na verdade é o Ministério da Guerra, que cuida dessa parte, né, da guerra. Tem o Ministério também da Pujança, que cuida da parte financeira do país, a parte econômica do país. E tem o Ministério também da Verdade, que é onde o Winston trabalha, que cuida, na realidade, das mentiras que eles disseminam, né? E não é algo muito diferente da atualidade. Eles trabalham, né, com mudanças ali em questão de livros, no que se passa nas televisões, né, que aqui são chamadas de teletelas, e vocês vão entender que essas teletelas não são simples televisões, mas eles cuidam de alterar as verdades. Então, tudo é alterado para que as pessoas entendam e compreendam de acordo com como o partido quer que eles vejam aquilo. E nesse Ministério da Verdade, inclusive, onde Winston trabalha, eles alteram, inclusive, o passado, que é uma coisa muito importante de vocês compreenderem nesse poder totalitário aqui, no poder que eles têm nessa sociedade, que o partido tem nessa sociedade, que é o fato de eles tirarem tudo que pode interferir nesse poder. Então, tudo que faz parte do passado, que pode fazer com que as pessoas venham a comparar o que elas estão vivendo hoje com o passado e chegar a uma conclusão de que talvez o que foi no passado era melhor do que elas vivem hoje, precisa ser alterado, para que as pessoas não tenham esse meio comparativo e então elas possam aceitar tudo que o partido der para elas. Ele basicamente faz isso, ele altera, ele faz essas alterações, né, no Ministério da Verdade. E existe um termo muito, muito conhecido que inclusive passou a ser utilizado após a publicação desse livro por muitos outros autores na nossa realidade, que é o termo duplo pensamento. Eu vou deixar aqui a descrição ideal para vocês do que é duplo pensamento, mas basicamente explicando com as minhas palavras, duplo pensamento é a capacidade de vocês acreditarem em duas verdades contraditórias.
Então eu tanto acredito numa coisa quanto acredito em outra, apesar delas serem contrárias, opostas uma às outras. E o duplo pensamento está a todo momento presente nesse livro, inclusive nesse lema do partido, que é guerra é paz. Como que guerra é paz? Duplo pensamento. Esse, inclusive, é um meio muito utilizado do partido para que as pessoas acreditem veementemente no que ele prega. Existem alguns personagens nesse livro, não tantos personagens. O livro ele realmente se dá em uma determinada quantidade ali de personagens, não muito grande. A gente tem o Winston Smith, que ele, na verdade, está numa situação onde ele tenta se lembrar do passado. Ele já não é mais tão novo, então ele lembra de algumas coisas da sua infância, de um período antes da Revolução que fez se tornar a Oceania, que é onde ele vive, no que é hoje, e ele lembra que as coisas eram um pouco diferentes. Mas ele não tem tanta certeza. Será se realmente era diferente? Será se era melhor ou se era pior? Não sei, porque ele não tem tantas lembranças, já que tudo à volta dele não traz essas memórias do passado, e tudo diz o oposto do que ele lembra. Então ele passa a duvidar do que ele mesmo sabe, do que ele tinha certeza. Ele passa a duvidar da sua própria memória, e é o que o partido faz o tempo todo. Então, basicamente, ele passa o tempo todo se indagando, mas ele fala: não, mas eu sei que isso aqui não é bom, eu sei que essa vida que eu tô levando não é boa, eu trabalho não sei quantas horas por dia, e olha só o que eu me alimento, o que eu como, e aqui tem um cheiro ruim. Enfim, ele percebe que tá tudo à sua volta caindo aos pedaços, que nada parece ser muito bom. Mas ele fala: tá, é só eu tô vendo isso, mas ninguém tá vendo. Enfim, ele percebe essas coisas, mas ele fica o tempo todo se indagando. O tempo todo ele tá sempre ali tentando ter cuidado, né, com o que ele pensa, porque se ele pensar essas coisas, inclusive em frente a uma teletela, por exemplo, ele pode ser pego pelo partido, porque suas expressões faciais podem denotar esse pensamento, que é considerado crime pensar aqui neste livro. O crime pensar é justamente você pensar algo contra o partido, e você não pode nem pensar. Você não pode agir, mas você também não pode nem pensar algo que seja contrário ao que o partido prega. Esse crime pensar, essa palavra vem do quê? Vem de um novo idioma que também foi estabelecido pelo partido aqui neste livro. E este novo idioma, ele surgiu por quê? Ele surgiu com a intenção justamente de limitar o pensamento das pessoas. Limitar o que as pessoas pensam, porque a partir do momento em que você tem muitas palavras, e essas palavras elas podem ter vários significados diferentes, acaba que isso vai te dar uma abertura a pensar sobre aquilo ou alguma coisa. E quando você diminui esse vocabulário e você deixa ele cada vez mais pobre, você também diminui a capacidade de pensar. Então é uma estratégia também utilizada pelo partido nesse período que Winston vive. Na realidade, a velha fala ainda é utilizada, que é o inglês habitual, porque esse livro não é português, tá? Esse livro é traduzido aqui para o português, esse que eu li, mas ele não foi publicado em português. Então, a velha fala, nesse período que Winston vive, ainda é utilizada. Porém, eles estão aos poucos incluindo a nova fala, que é essa nova língua, no vocabulário das pessoas. E a cada ano que se passa, a cada publicação do novo dicionário ali, é diminuído mais palavras e o vocabulário vai ficando cada vez mais pobre. Então, ao contrário de muitas línguas, né, que o vocabulário vai aumentando, vai se enriquecendo, aqui é o oposto disso. Esse vocabulário, a nova fala, vai cada vez ficando mais pobre para que possa limitar, consequentemente, também o pensamento, a consciência dessas pessoas. Sobre a teletela que eu comentei aqui pra vocês já devem ter entendido pelo que eu falei, mas a teletela, basicamente, neste livro, são televisões, né, vamos dizer assim, que ficam localizadas na casa das pessoas, nas ruas, em todos os locais que elas forem, praticamente vão ter esta teletela, que estão vigiando eles o tempo todo, e não só vigiam, como conseguem também falar com as pessoas que elas falarem, eles conseguem ouvir, e assim vai. Então é uma vigilância constante que eles passam. Além disso, também ficam microfones instalados em alguns locais. Então, quando eles vão em algum local, assim, muito esporádico, que não tem a teletela, pode ter microfones. Então, o tempo todo eles estão sendo vigiados. É um poder realmente totalitário. Então, eles estão o tempo todo abaixo dessa vigilância. Então, o início do livro começa falando sobre, enfim, esse partido, que é essa sociedade em que ele vive.
E ele começa, né, logo depois ele fala sobre um delito que ele cometeu. E o que foi esse delito? Foi que ele foi num local, na verdade, que vendia um caderno. E detalhe, é um caderno que ele comprou no mercado negro, vamos dizer assim, né? Que tinham muitas coisas legais, vamos dizer, um caderno antigo, algo assim, que ele não conseguia comprar facilmente, só nesses locais que ficavam em uma região onde ficavam das classes ali daquela sociedade, que eram os proletas, né? Vamos dizer que eram os proletariados, era a classe menor ali daquela sociedade, a classe trabalhadora. Ele foi lá em uma região escondido para conseguir comprar esse caderno. Ele conseguiu comprar esse caderno, que até então para ele estava, enfim, ninguém estava sabendo de nada. Ele comprou esse caderno e ele fez esse caderno diário. Então ele escrevia numa partezinha ali do seu quarto que a teletela não pegava ele, o que passava no seu pensamento, as dúvidas que passavam no seu pensamento, já que ele não poderia falar e nem pensar na frente da teletela, aquele era o local onde ele conseguia expressar o que ele pensava e ele colocava lá. E esse foi o primeiro delito. Na verdade, o primeiro delito dele foi os pensamentos que ele já tinha que não eram de acordo com o que ele deveria, né? Porque pensar errado era crime, pensar era um crime cometido. Era um país que não tinha lei. Na realidade, a sociedade, que era a Oceania, onde ele morava, foi a união de vários países, né, que fez aquele governo. E o mundo, ele, nesse livro aqui, ele é dividido por 3 governos. Então existe a região da Lestásia, a região da Eurásia e a região da Oceania, que era onde Winston morava. Então o que eles sabiam era o país que a Oceania estava alinhada e o país que a Oceania estava em guerra. Só que isso sempre mudava, mas o partido sempre fazia com que as pessoas acreditassem que sempre esteve em guerra com aquele determinado governo e não com o outro. Então era tão louco que, por exemplo, existia o período do ódio, né? Que era um período onde eles tiravam ali para demonstrar e destilar ódio no inimigo da Oceania, no inimigo daquele momento. Teve um período que aconteceu isso. Todo mundo já estava organizado ali para realmente destilar ódio sobre, porque toda a sociedade ficava já organizada para destilar ódio nesse período sobre aquele determinado governo, né, que, se eu não me engano, era Eurásia, era Lestásia. Então, eu devo estar trocando, gente, mas enfim, pra vocês verem que até eu tô me confundindo. Mas eles armaram tudo, fizeram tudo pra poder destilar ódio contra aquele governo e de repente, no meio daquela hora do ódio, mudou. Ele não estava mais sendo alinhado de um determinado governo e passou a ser alinhado do outro. E o discurso mudou no meio daquela hora do ódio. As pessoas, vocês acham que elas estranharam? Não. Elas passaram a destilar o ódio, então, pelo outro governo, que agora o partido estava dizendo que era o que ele estava realmente em... Gente, começou um cigarro, enfim, mas estava realmente em guerra. E que ele não só estava em guerra, que sempre foi aquele país. Então, assim, era uma loucura tão grande, uma manipulação tremenda que o partido exercia o tempo todo sobre aquela sociedade. Existia um inimigo do partido, que era Emmanuel Goldstein. E esse inimigo nunca vimos nesse livro, mas ele existia, assim como também nunca vimos no livro, tá? Winston nunca viu, por exemplo. Enfim, nunca apareceu de fato, a não ser por imagens, por fotos, por banners que o Winston via. O grande irmão, que era a representatividade do partido. Ele inclusive chega a interrogar um dos personagens que são muito importantes nesse livro aqui, se realmente existe, né, o grande irmão. E ele fala, o grande irmão é o partido, ele nunca vai morrer. Então o grande irmão, na verdade, era a simbologia do partido. Pelo que dá a gente entender lendo o livro, o grande irmão, ele não era de fato uma pessoa, ele era o partido em si. Precisava-se daquela imagem, daquela simbologia, né? Que era um homem ali com bigodinho, enfim, com olhar penetrante, tinha grandes pôsteres dele o tempo todo. Inclusive, uma coisa que faz com que a gente entenda a totalidade de poder que tinha esse partido ali naquela sociedade é que, por exemplo, a todo lugar que o Winston ia, né, ele descreve isso no início, ele via aqueles grandes cartazes ali com a foto do grande irmão, estava escrito assim embaixo, o grande irmão está de olho em você. Então o tempo todo as pessoas se sentiam e elas precisavam se sentir vigiadas, e elas eram alertadas o tempo todo disso. Mas logo adiante, o Winston, ele conhece uma outra personagem, né, e ele conhece mais profundamente, vamos dizer assim. Ele até então só tinha visto e tinha pensado coisas sobre ela. Ele viu ela, presenciou ela no momento de ódio ali, né? Que o que eles faziam ali para o governo contrário. E nesse momento de ódio, como ele não conseguiu transferir o ódio àquele determinado país, porque ele estava com sua mente toda confusa, ele não cria
completamente ali no governo, no grande irmão, naquele partido. Então ele passou esse ódio pra quem? Pra essa pessoa, que era a Júlia, que era uma garota, vamos dizer assim, era muito mais nova que ele. Ela tava demonstrando muito ódio, né, junto com as pessoas ali, destilando ódio àquele governo contrário ao governo que eles viviam, né, ao partido deles. Então eles destilavam muito ódio, e ele, como não sentia esse ódio por este outro governo, ele destilou esse ódio pra Júlia. Ele chegou a pensar em matando-a, né, em fazendo perversidades com ela. Então a gente consegue entender aqui que esse ódio, de fato, ele impregnava na pessoa. Ele estava num local onde todo mundo sentia esse ódio. Então era difícil essa energia não pegar, não abraçar ele. Só que como ele não sentia esse ódio pelo governo contrário ao partido, ele centralizou, no caso, nesse dia, esse ódio a essa Júlia. Logo depois a gente consegue ver uma coisa que, pra mim, ficou isso que eu comecei a achar estranho, sabe, no livro. Porque logo depois ele e Júlia se envolvem ali romanticamente. Isso aconteceu quando Júlia basicamente encontrou ele no corredor um dia de uma maneira discreta na frente da teletela, mas de uma maneira que a teletela não conseguisse ver. Deu um papelzinho pra ele abriu, né, na sua casa. Quando ele viu, tava escrito, se eu não me engano, foi na casa dele que ele abriu. Não foi na casa dele, lembrei agora. Foi no trabalho dele, mas de uma forma muito discreta. Como se ele estivesse trabalhando, ele leu e tava escrito, eu te amo. Ou foi, eu amo você, algo assim. Isso me foi muito estranho, gente, porque assim, ou o autor, ele de fato pecou escrevendo isso, ou de fato Júlia é uma jovem muito assim, sabe, imatura, né, porque ela nem vivia com ele, ela nem conhecia ele direito, nunca tinham se falado, nunca tinham conversado, né, como que ela já ama ele. Mas eu entendi logo depois que eu acredito que foi justamente isso, para transmitir de fato essa imaturidade, porque ela de fato era muito imatura, foi o que eu percebi aqui no livro, na leitura do livro. Ela não entendia toda essa confusão na mente de Winston. Ela basicamente gostava de se rebelar contra o partido. Isso não, ele pensava, ele não era a favor do partido justamente porque ele achava tudo estranho, que todo mundo estava alinhado, só que ele chegava a duvidar da sua sanidade, porque ele que pensava assim e o resto das pessoas totalmente diferente dele, ele era sozinho nesse pensamento. Enfim, eles se envolvem romanticamente e aí que começa, né, eles se encontrarem, enfim, tentando fugir ali das teletelas, de toda aquela situação. Logo depois eles passam a se encontrar num quartinho em cima desse armazém onde ele comprou, por exemplo, aquele caderno. E era um armazém de um senhor. Logo depois eles descobrem a traição. Esse senhor, na verdade, ele fazia parte da polícia das ideias, que era a polícia que estava o tempo todo vigiando eles, Winston, né? Acreditava que existia uma confraria, um grupo, né, que estivesse lutando contra aquele partido. Ele acaba recorrendo a uma pessoa que ele acreditava que fazia parte dessa confraria, que era O'Brien, que trabalhava também no ministério ali, que ele via no ministério, que ele via no partido. E esse O'Brien, na verdade, ele fazia parte do núcleo do partido. A Oceania, ela era dividida em 3 classes, que era o núcleo do partido, o partido externo, que era de onde ali o Winston, da classe que o Winston fazia parte, e os proletas, né, que era o proletariado, a população de baixa renda, que era a população que tinha mais liberdade. Logo mais a gente entende porque tinha essa certa liberdade intelectual. Era porque, na verdade, eles não tinham intelecto. Então, essa liberdade intelectual só era dada a quem não tinha intelecto, quem não tinha capacidade de pensar, de ir além, de protestar contra o partido, quem não conseguiria de jeito nenhum protestar contra o partido. Estava indo na direção ali da correnteza. E quando ele se envolve com o O'Brien, acreditando que o O'Brien faz parte dessa confraria, ele logo depois descobre que, na verdade, a polícia das ideias já estava atrás dele há muito tempo. Eles já liam o diário que ele escrevia, já sabiam onde ele se encontrava. Ele é pego justamente no esconderijo que ele se encontrava com Júlia, e tinha uma teletela nesse esconderijo que via tudo que eles faziam, tudo que ele falava, e ali era o local onde ele conseguia falar o que ele pensava, porque ele não via teletela nenhuma, mas ela estava ali. Por fim, O'Brien, ele fazia parte do núcleo do partido e ele nunca fez parte da confraria. Ele era, assim, totalmente entregue ao partido, ele se considerava uma célula daquele estado. Era de fato o que era o partido. O partido, ele tirava toda a individualidade do ser humano para que todos entendessem que era uma coletividade, que aquilo era tudo coletivo, que você não era mais nada do que apenas uma célula. Então ele fala inclusive isso para Winston interrogando ele também, quando eles conversavam, quando ele estava no Ministério do Amor, ele foi levado ao Ministério do Amor para ser torturado, e é então em uma dessas páginas que eu acho muito pesado, a tortura que ele passa, as coisas que ele passa ali, foi
neste momento que eu consegui sentir alguma coisa, sabe, por Winston. Porque eu não vou mentir pra vocês, ele não é um livro que ele se aprofunda em determinados quesitos. E quanto ele se aprofunda muito em alguns detalhes, em outros não. Por exemplo, nesse relacionamento de Julia. O meu entendimento, não sei se é porque o autor não quis, é se aprofundar nesse relacionamento deles. E quando eu falo isso, é em questão de demonstrar amor mesmo. Eu não sinto isso quando eu leio o livro. Eu não sinto que ele ama a Julia e que Julia ama ele. Eu vejo basicamente uma questão de desejo, sabe? De desejo sexual e de amparo, de carência. Basicamente eles não podem, inclusive, essa é uma das coisas que o partido tenta tirar ali daquela sociedade também, que é esses impulsos sexuais, porque eles acreditam que a histeria sexual, né, que o fato das pessoas estarem longe disso, faça com que elas fiquem cada vez mais loucas, e isso as leve a ter ódio, a viver no ódio, que é um dos pilares dessa sociedade. Você sentir ódio, sentir medo, sentir pavor, ter ódio por tudo que vai contra o partido. Então, tirar todos os prazeres, né, até mesmo o prazer sexual, é justamente fazer com que essas pessoas estejam cada vez mais com ódio e cada vez mais alinhadas ao que o partido quer. Então eu acredito que esse relacionamento de Julia e Winston não é um relacionamento de amor, é um relacionamento de carência, só que acaba que ele mesmo, né, falando dele, porque o livro descreve o que ele sente, as coisas que ele passa, eu entendo que ele tem por Julia um porto seguro, um local onde ele pode conversar tudo, onde ele pode deixar seus sentimentos, transferir seus sentimentos, pode sentir alguma coisa, pensar. Eu acredito que não é amor, não pela descrição que o autor dá aqui nesse livro, do que ele transmite quando a gente lê o livro. Então, logo depois a gente vê, né, o narrador falando sobre esse amor de Winston e tudo mais, mas eu não compreendo dessa forma. Enfim, ele passa todo esse tempo ali no Ministério do Amor sendo torturado, maltratado, sofrendo, e ele é interrogado pelo O'Brien, que tenta o tempo todo, na verdade, fazer uma reformulação ali na sua mente. A intenção dele estar ali no Ministério do Amor não é somente de ser torturado e basicamente morrer, ficar preso, enfim, porque ele traiu o partido. A intenção, o O'Brien deixa bem clara, é justamente fazer com que ele se alinhe ao partido, com que ele acredite na ideologia do partido. A intenção é fazer com que destrua a mente dele, a humanidade dele, destrua tudo o que ele pensa ali e que tudo seja reformulado para que ele possa crer, acreditar no partido. Então ele passa por essas torturas, o O'Brien permite que ele faça perguntas e vai tirando essas perguntas dele, e o Winston vai se sentindo cada vez mais insano, porque na realidade ele é o único com aquele pensamento e tudo à sua volta, todos à sua volta pensam contrários a ele. Como você pode se achar certo se tudo à sua volta demonstra que você é errado? Se não tem nada que reafirme essa sua certeza. Inclusive, o O'Brien pergunta pra ele qual que você acha que é a motivação do partido, e o Winston fala, né, que a motivação do partido, mesmo que ele não acredite tanto, ele fala que a motivação do partido é de justamente ajudar as pessoas, enfim, precisa governar sobre as pessoas porque as pessoas não conseguem se governar, enfim. E logo ele se depara com a resposta de O'Brien dizendo que não, que a motivação do partido é o poder pelo poder, nada mais do que o poder. E aí ele pergunta, né, em uma dessas partes também, pra Winston, gente, a parte final do livro é justamente tudo isso, tá? É tortura, sofrimento, só isso. Ele pergunta pra Winston o que ele acha, como que ele acha que o partido vai ter poder, como alguém pode demonstrar poder sobre o outro. E o Winston responde da forma correta, causando sofrimento. E O'Brien fala, sim, é causando sofrimento. É destruindo, né, a mente daquela pessoa, destruindo aquela pessoa que você vai demonstrar que você tem poder sobre ela. Então O'Brien, a momento nenhum, ele disfarça nada. O partido, ele fala que justamente o poder do partido é para sempre, justamente porque o partido tem noção do que ele quer. O partido, ele não é levado a desejar luxo, riqueza, enfim, ele não é levado a essas coisas, ele só quer poder. Ele fala que justamente a diferença dele para os outros poderes totalitários que já existiram, ele inclusive faz analogia ao nazismo. A todos esses poderes, ele faz essa comparação. A todos esses outros poderes que existiram. Por que esses poderes eles não prevaleceram? Porque esses poderes eles foram instituídos como meios
Meios para alcançar alguma coisa, meios para alcançar a justiça, meios para alcançar a revolução. O'Brien fala, nosso partido não, nosso partido é para sempre, porque a gente não trata deste poder como sendo meio, a gente trata desse poder sendo o fim. O poder pelo poder. A gente não trata isso como um meio para que aconteça uma revolução, mas a gente faz a revolução para que o fim seja o poder. Então ele diz que não tem o que destrua esse poder do partido, justamente porque eles têm uma intenção muito clara do que é o partido, para onde o partido deve ir, o que o partido deve ser, o que o partido é. Então eles vão conversando e nessa conversa com o O'Brien que a gente consegue definitivamente entender todas as motivações do partido, o que é o partido. E, gente, é uma coisa bizarra. Toda essa última parte do livro é de fato muito bizarra, muita loucura. Mas você vai lendo e você consegue compreender. É o que é mais loucura ainda, você consegue compreender. No final dessa edição aqui, gente, tem ideia crítica, né? Um ensaio aí de 3 autores falando sobre este livro. O segundo autor faz... Nossa, eu falei, ai, aleluia. Ainda bem que alguém pensou como eu, que é esse Ben Pinlot, ele publicou em 1989 essa crítica aqui ao livro e ele fala justamente o que eu pensei lendo o livro. Eu achei que o livro, assim, no seu contexto, gente, ele é incrível, sabe? No seu contexto é um livro realmente maravilhoso, não é à toa que ele é um clássico, inclusive os termos utilizados nesse livro se tornaram termos utilizados na nossa realidade, na nossa atualidade. É um livro que nos faz pensar e é um livro que eu tenho certeza que vai ficar muito tempo na minha mente, assim como outros livros que eu li aqui, que eu já gravei pra vocês, que até hoje eu penso, que eu lembro. Inclusive, tem uma parte desse livro aqui que eu até marquei, gente, que ele fala justamente, né, o O'Brien fala que eles querem dominar justamente o homem, né, que esse poder é o poder sobre os homens. Isso me lembrou uma referência de um livro que eu li aqui, que eu postei pra vocês falando sobre, eu vou deixar aqui em cima, que é A Abolição do Homem, né, de C.S. Lewis. E justamente ele fala sobre o poder que os homens querem ter sobre outros homens, que os homens têm sobre os outros homens, que o poder é justamente isso, é o poder sobre outros homens. E isso é comentado aqui em George Orwell. Então, pra vocês verem que é muito bom quando a gente lê, porque a gente vai intercalando uma coisa com a outra e a gente consegue compreender ainda melhor. Mas o que eu achei desse livro aqui, sabe, quando o autor ele não se aprofundou tão bem na escrita, eu achei que dava pra ele fazer com que a gente sentisse as coisas. Por exemplo, eu não consegui, de fato, ter um sentimento, assim, me apegar ao Winston. Não consegui. Eu tinha pena dele o tempo todo, mas, assim, eu não conseguia me apegar a ele. No momento que eu senti, mesmo tudo que ele passou, gente, desde o início do livro, mesmo eles passando por todas aquelas situações, vivendo nessa sociedade, eu não conseguia me apegar ao Winston, sabe? Eu, inclusive, consegui me apegar mais a Julia, a personagem da Julia, do que ele, mesmo não gostando da personagem da Julia. A descrição dela era uma descrição mais viva. Eu só consegui sentir algo, assim, a mais por ele no momento que passa aqui, realmente, de tortura. E foi a única parte que eu consegui entrar na história e sentir. Eu não sei se ele estava escrevendo num período que ele não estava bem, e por isso a leitura, a escrita, na verdade, desse livro, ela ficou tão... Eu sinto que é até errado eu falar superficial, porque é um livro extremamente profundo no seu conceito, no seu contexto, enfim. Eu não sei explicar, gente, mas deixem aqui embaixo, tá? O que vocês acharam desse livro, se vocês já leram. Leiam e me contem o que vocês acharam também. Eu senti falta de algo, sabe? Como, por exemplo, esse relacionamento dele com a Julia. No final, ele fala que ele amava a Julia, né? O narrador fala isso, que ele amava a Julia, mas não era amor, gente. Só se foi amor e o autor realmente não quis descrever isso melhor. Não que o livro precisava passar uma parte ali falando do amor deles, não. Mas só que a gente sentisse que eles se amavam, sabe? Porque não foi o que eu senti. Tanto que no final de tudo, o que vai quebrando ele ainda mais é que ele se mantém firme, tentando não trair Julia. Mas no final ele trai Julia descaradamente, pedindo que coloquem ela no lugar dele, naquele sofrimento, naquela tortura que ele tá passando. É a intenção de O'Brien que ele faça justamente isso. Mas assim, ele se sente extremamente mal, ele se sente destruído por ele ter traído Julia, sabe? Por ele ter, de fato, o desejo naquele momento de colocar Julia no lugar dele pra que Julia fosse, enfim, sofresse aquele mal. Só que o que eu sinto é que ele não se sentiu mal por ter traído Julia. Ele se sentiu mal por ter traído a sua própria moralidade, os seus princípios, os seus valores. É o que eu sinto. E é o que faz mais sentido no livro, porque a gente não sente esse sentido de amor, de fato, dele pra com Julia. Inclusive, são duas pessoas totalmente diferentes, sabe? Ela é super imatura, ele já tinha uma certa consciência. Essa traição que o livro fala, eu compreendi dessa forma. Inclusive, naquele momento ali que ele tá
passando com o Brian, ele vai falando com o Brian da imoralidade, das questões ali do partido, de quanto o partido é imoral, e o Brian mostra ele um vídeo, né, um áudio na realidade, quando ele foi, né, encontrar o Brian, que ele acreditava que o Brian fazia parte da confraria e que eles se juntariam à confraria para lutar contra o partido. O Brian faz algumas perguntas a ele, a Julia, e pergunta se ele faria determinadas coisas que são consideradas imorais, né, perversas, violentas. Inclusive, se eu não me engano, jogar ácido em crianças, coisas do tipo. E ele confirma tudo, porque ele tinha tanto ódio do partido que ele queria que o partido fosse destruído a qualquer custo. Ele estava pronto a morrer pelo partido. Só que acaba que ele, naquele momento que ele tá passando aquela tortura no Ministério do Amor, né, que o Brian tá fazendo com ele meio que fala da moralidade do partido. E o Brian mostra esse áudio pra ele mesmo falando aquelas coisas. Ou seja, ele queria acabar com o partido utilizando o mesmo instrumento do partido, que é o ódio. Eu entendo que o livro, essa falta que eu senti nesse livro, tem a ver com o período que ele estava escrevendo. Inclusive, ele passou um período ali sem escrever o livro, porque ele estava internado com tuberculose, ele ficou um bom tempo internado com essa doença, e depois que ele voltou a escrever o livro. Então, eu acho que isso fez com que, de fato, eu sentisse essa... Sabe quando... Eu não sei explicar pra vocês, não sei se é porque eu já escrevi alguns textos, né, alguns poemas, poesias, mas assim, quando a gente tem aquela ideia daquilo que a gente vai escrever, nossa, a gente entra naquilo, a gente escreve, se debruça, a gente coloca tudo de nós naquilo. Aqui eu sinto que tinha mais em Jordan, sabe? Em Eric, falando melhor. Eu sinto que dava pra ir além, mas ele não conseguiu, mas ele fez uma obra excelente. Para esclarecer uma coisa pra vocês, gente, é que a ideologia do partido era o Socin, né, que na verdade é socialismo. Porém, até nisso está contido o duplo pensamento. Porque, por mais que eles digam que seja socialismo, na realidade, esse socialismo está totalmente diferente do socialismo que de fato é. Então, mesmo que você dizer que você está agindo com amor, quando na realidade você está violentando alguém, quando você está maltratando alguém, enfim... Aí está o duplo pensamento, né? Você consegue ver isso, inclusive, no próprio lema do partido, nos nomes, né, que são dos ministérios ali, enfim. Você consegue ver isso em todo momento ali dentro do partido, dentro dessa sociedade, né? Inclusive, tem algumas coisas que o partido tenta destituir justamente para que não aconteça, né, essa racionalização das pessoas e que, consequentemente, também a individualidade. Então, algumas coisas como a ciência, tudo isso, né, é descaracterizada aqui. Até o termo ciência não é mais a que ele fala. No sentido antigo, praticamente, a palavra ciência deixou de existir. Não a palavra nova fala para a ciência, né, que é a nova língua deles. O método empírico de pensamento, em que todas as realizações científicas do passado se fundavam, opõe seus princípios mais fundamentais do Socin. E mesmo o progresso tecnológico só se verifica quando, desta ou daquela maneira, seus produtos podem ser utilizados em prol da diminuição da liberdade humana. Em todas as artes úteis, o mundo ou está imóvel ou retrocede. Os campos são cultivados com arados puxados a cavalo, enquanto os livros são escritos por aparelhos. Então, ainda existem livros aqui, mas esses livros, né, os livros que podem, de certa forma, prejudicar o partido, trazer uma certa ideia de liberdade, enfim, de pensamento, deixar as pessoas fazerem pensar mais, esses livros, eles são reescritos. E a gente pode pressupor que quando, por exemplo, a velha fala, ela foi destituída, né, que um dia ela será destituída. Aqui no livro diz, se eu não me engano, em 2050, a velha fala já não vai existir mais, só vai existir a nova fala. A gente pressupõe que não existirão mais também esses livros, né? Então, até então existem porque existe a velha fala, mas até eles são reescritos. E não são reescritos por pessoas, muitas vezes, são reescritos por máquinas, né? Eles deixam isso aqui bem claro para justamente mostrar que a humanidade, ela está sendo totalmente tirada, né, dessa população. A possibilidade de pensar, a consciência, a razão, a racionalidade que nos faz humanos. Olha só o que diz aqui. Os dois objetivos do partido são: primeiro, conquistar toda a superfície da Terra; segundo, extinguir de uma vez por todas, né, a possibilidade de pensamento independente. Assim, há dois grandes problemas que o partido se preocupa em resolver. Um é como descobrir o que um ser humano está pensando, a revelia dele. Outro é como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos
sem aviso prévio. Em uma determinada parte aqui, gente, do livro, a gente consegue entender que é uma parte que a gente tá lendo um livro dentro de outro livro. Que é o livro que é entregue a ele, né? O livro de Godstein, que é o grande inimigo do partido, que é entregue a ele por O'Brien, quando ele ainda estava se passando ali por membro da confraria. E quando a gente lê esse livro, a gente consegue perceber que a Lestásia, a Eurásia e a Oceania, todas têm uma forma de partido muito igual. Só que eles pregam dentro de cada ali, né, de cada sociedade, por exemplo, dentro da Oceania, a Lestásia e a Eurásia são contrários a eles, sofrem, passam perrengues, quando na realidade é tudo muito parecido. E por isso é tão difícil destruir o partido, porque até mesmo os outros países, eles têm essa forma de governo muito parecida. Além disso, eles estão muito satisfeitos na situação que eles estão passando. E até mesmo a guerra que eles criam entre si é só um motivo de manter o partido vivo. Então, essa guerra, tudo isso, é uma maneira de manter as pessoas ali crendo no partido, de manter aquela ideia daquela falsa vitória, de que o país deles, o governo deles, enfim, o local onde eles vivem, a Oceania, sempre vai vencer, né? Quando na realidade os governos não estão nem interessados em vencer ou perder, enfim, cada um tá muito bem ali, né, com o seu território. Eles não têm intenção de invadir outros territórios, porque também tudo o que eles precisam já estão dentro dos seus territórios. Todos os 3 territórios são muito abrangentes, muito grandes. Então, até a guerra é uma coisa instituída para manter o partido e não é algo necessário. Então, nesse livro, né, dado ali a Winston para que ele pudesse ler, que ele acabou não terminando de ler, mas enfim, vocês vão entender melhor porque lendo aqui o livro. Mas nesse livro que foi dado para ele, inclusive, a gente consegue compreender mais ou menos como então surgiu, né, como se instituiu ali o Sócim, essa ideologia, como o mundo se tornou Oceania, Lestásia, Eurásia, como tudo aquilo aconteceu, porque o livro ele vai explicando a que rumo foi levando tudo aquilo, né? Como aquilo tudo foi acontecendo. E basicamente ele explica que foi justamente quando a sociedade ela não precisava mais. Gente, é isso que é o bizarro do livro, e por isso ele é um livro tão clássico. Porque justamente o que ele demonstra aqui neste livro é algo que ainda não tinha acontecido, vamos dizer assim, como acontece hoje. Muitas coisas já tinham acontecido, já tinham poderes totalitários, né, tudo mais, mas assim, ele fala de coisas que aconteceriam anos depois, até de sua morte, e ele fala nesse livro. Por exemplo, essa capacidade que hoje o governo e, enfim, muitas pessoas têm de comandar e vigiar outras pessoas, que surgiu inclusive, né, com a internet. Por exemplo, só foi surgir anos depois e que proporciona isso hoje em dia. Ele já falou sobre essa vigilância total que acontecia nessa sociedade criada por ele aqui. Então, assim, é muito louco, né? É muito profético, vamos dizer assim, este livro, como muitos autores, inclusive, falavam, muitas pessoas falavam, né? E muitas pessoas falam. É óbvio que Deus livre e guarde. Não é uma profecia, mas é um livro muito atual, querendo ou não. E ele surgiu justamente dessa preocupação de toda a sociedade no período em que ele foi escrito, porque antes das guerras, né, a sociedade tinha toda aquela idealização de um mundo perfeito, de amor, paz, justiça, enfim. E após as guerras e as inúmeras coisas que foi acontecendo depois, na realidade, quando as pessoas passaram a ter a possibilidade, inclusive isso é descrito nesse livro de Godstein, que é o livro que ele lê, né? Quando as pessoas passaram a ter essa possibilidade de adquirir tudo isso, foi quando as pessoas passaram a querer, na realidade, destruir essas coisas. Quando existia a possibilidade de se ter paz, foi quando as pessoas queriam a guerra, instituíam as guerras mesmo desnecessariamente. E é o que fala aqui nele, inclusive, dá-se a entender, por exemplo, que da onde veio, né, esse socialismo desse partido, esse Sócim, da onde veio essa deturpação desse socialismo. Ele explica mais ou menos nesse livro de Godstein que quando o poder, vamos dizer, foi parar na mão desses proletários, né, dos proletas, quando o poder foi parar na mão desses proletários, então eles adquiriram poder e eles podiam simplesmente deixar tudo ali em paz, enfim, eles também começaram a desejar o poder. A maneira de eles permanecerem com esse poder era a guerra, mesmo que ela fosse desnecessária. E então
foi começando a surgir ali o sócio. Falei pra vocês sobre essa vigilância que o governo tinha através das teletelas, mas além disso, gente, as pessoas eram vigiadas pelas outras pessoas. Os pais eram vigiados pelos filhos e vice-versa, porque justamente o partido permitia isso. Então, essas crianças, inclusive esses adolescentes, eles eram mais como eu posso falar, né, na linguagem do livro, eles eram mais ortodoxos do que os próprios pais, que ainda estavam meio influenciados pelo passado, eram pessoas mais velhas que ainda tinham uma determinada lembrança do passado, de um período pré-revolucionário, antes do SOSE, antes da instituição desse partido. Mas essas crianças não, elas cresciam nessa sociedade, impregnadas desse ódio, impregnadas de todas essas noções do partido, do lema do partido. Então elas estavam sempre acima de tudo, até dos seus pais, de qualquer coisa que elas sentissem pelos pais. Elas estavam acima de tudo amando o grande irmão, amando o partido, querendo proteger o partido. Então sim, facilmente elas iriam entregar os seus pais. A gente vê isso, um exemplo, logo mais, quando ele está no Ministério do Amor e ele vê um dos seus vizinhos chegando lá e o seu vizinho fala alegremente, sim, alegremente, orgulhoso, que sua filha que entregou ele, porque ele teve um pensamento crime. Esse pensamento crime que ele cometeu basicamente foi dormindo. Ele falou algo dormindo, sua filha escutou pela greta da porta e entregou seu pai para o Ministério do Amor. Então, para vocês verem que era muita loucura, gente. Essa vigilância era além de tudo. E o partido em si, ele tenta destituir, inclusive, essa relação de pai e filha, de mãe e filha, para que as pessoas não tenham esse tipo de sentimento pelas outras e que esse sentimento de amor seja direcionado somente ao partido, ao grande irmão. Todo esse tratamento que o Winston leva no Ministério do Amor é para que, no fim, ele simplesmente consiga amar o grande irmão. Aceitar o partido é amar o grande irmão, acima de tudo. Na página, gente, eu marquei aqui para que eu pudesse mostrar para vocês e pudesse saber também quando eu fosse reler o livro ou pegar o livro alguma vez. Tem na página 256 que ele tá chegando à conclusão, lendo o livro de Goldstein, ele tá chegando à conclusão de que o pensamento dele não é tão insano assim, porque tem alguém que pensa igual a ele. Ele adormece murmurando, sanidade mental não é uma coisa estatística. E é triste que lá na frente, quando ele tá no Ministério do Amor, passando por toda aquela tortura, pelo O'Brien, enfim, sofrendo tudo aquilo, a gente consegue perceber que ele tá começando a ceder a influência de O'Brien, a influência do partido, quando ele fala lá na página 323, isso ele fala na página 256, tá? Então ele fala, sanidade mental não é uma coisa estatística. Na página 323 ele fala, a sanidade mental era estatística. E aqui a gente consegue perceber que ele tá começando a ceder, as coisas do partido. Ele tá começando a perceber que ele que tá louco, sabe? Ele que tava louco de tudo aquilo que ele pensava. Afinal de contas, todo mundo pensa o contrário dele. Como que só ele pode estar certo? Quando começa a tortura, principalmente intelectual, acontece, porque assim, tem toda a tortura física, tem todo tipo de tortura, tá? Que o Winston sofre nesse Ministério do Amor. Mas a tortura intelectual é bizarra, inclusive parece, gente, muito uma certa hipnose, sabe? Parece hipnose. Tem uma parte aqui que ele fala, há um slogan do partido abordando o controle do passado, disse, repita-o por favor, isso é o Brian falando para Winston. E ele fala, quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Repetiu Winston obedientemente. Aí ele fala, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Disse O'Brien, balançando lentamente a cabeça para demonstrar sua aprovação. Você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? E aqui ele começa a trazer, o fato de que a verdade é só o que o partido fala que é verdade. Tudo que o partido diz que não é verdade, não é. Gente, para vocês entenderem isso aqui, só vocês lendo, tá? Leiam, por favor, esse livro. Eu não quero discriminar todo o livro, falar tudo direitinho pra vocês, detalhe por detalhe, porque eu acho muito importante vocês lerem e eu nunca vou alcançar aqui a mentalidade desse autor pra explicar direitinho pra vocês cada parte desse livro. Eu acho importante vocês lerem toda essa obra pra que vocês consigam compreender. Se você não entender muito sobre política, eu digo pra você, leia da mesma forma. Eu não entendo muito sobre política também. Se você já entender de política, então vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Essa edição aqui
aqui a edição da Companhia das Letras, então tem esses fácios incríveis. Acho que vale muito a pena. Não é um livro difícil pra você ler. Tem algumas palavras que, se vocês não souberem o significado, sim, eu acho importante vocês pesquisarem, porque vai fazer com que vocês entendam de fato o que o autor tá falando. Porque às vezes algumas palavras na nossa, pelo menos nessa tradução que eu tô falando, tá, gente? Na nossa cabeça, algumas palavras que a gente não sabe o significado, a gente acha que sabe. Quando a gente vai pesquisar, é totalmente diferente e até o oposto do que a gente pensava. Então vocês podem compreender algo errado se vocês não forem pesquisar. Então, pesquisem o significado, se aprofundem, tá? É importante pra vocês entenderem. E depois venham aqui e me contem o que vocês acharam do livro, que eu quero muito saber, tá bom? Deixa o gostei se vocês gostaram deste vídeo. Gente, eu sinto que eu poderia ficar muito tempo falando sobre esse livro aqui, mas o vídeo com certeza já deve estar gigante. Vou tentar reduzir o máximo. Encaminha pra quem precisa ler este livro e quem quer entender um pouco mais desse livro, que fez a leitura, talvez não tenha entendido alguma coisa, talvez eu ajude. Se inscreve aqui no canal, que tem muitos outros vídeos que eu trago aqui pra vocês, que vão acrescentar positivamente na vida de vocês. Também vão lá no meu Instagram, @mimascarenhas, que por lá eu também trago muito conteúdo de valor pra vocês, tá bom? E é isso, um grande beijo, um abraço e tchau!